Seja bem-vindo ao podcast Liderança Atemporal. Aqui é um lugar onde líderes são encorajados a tomar melhores decisões e escolher caminhos baseados em princípios que são atemporais, princípios que nos acompanham ao longo de toda a história. Vem colaborar com a gente! Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Liderança Atemporal. E hoje a gente está aqui na segunda edição de um podcast que eu tenho a honra e o carinho de receber uma pessoa muito especial. E sem mais delongas, eu vou apresentar ela aqui para continuar o tema, a nossa temática aqui, que é liderança atemporal, como os nossos princípios podem motivar melhores decisões, como nós podemos ser líderes melhores baseado em princípios e, consequentemente, atingir melhores resultados, né? Então, hoje a gente vai falar desse tema com a Gabriela Jardim Presto, que é especialista em emoções e desenvolvimento humano. Ela é fundadora do Emoções em Jogo, que ela já vai contar um pouquinho do que se trata. É mineira, casada com o Eduardo e mãe do cachorrinho Otto. A missão dela é servir para despertar o seu potencial, do seu time, da sua organização, tudo isso a partir da inteligência emocional, do autoconhecimento e da jornada do feminino. Já são mais de 15 anos servindo essa missão. Hoje ela é responsável pela criação de jornadas de aprendizagem e relacionamento com o cliente aqui na Escola Temporal. E considera um grande diferencial a sua experiência como executiva de grandes empresas multinacionais, aliada a ferramentas do Cultivating Emotional Balance, neurociência e retiros de silêncio que provocam ainda, aprofundam e tornam essas práticas das jornadas que ela cria muito mais profundas. Ela também atua como board member no Institute of Next Level Leadership na Califórnia e é parceira da Enablers Network na Suíça, coach ICF e mentora. Então, Gabi tem aqui um repertório incrível e vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje sobre quem ela é, o que ela faz e como ela pode nos ajudar a sermos líderes melhores. Gabi, seja muito bem-vinda! Claro, amor, muito obrigada aqui por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje nessa nosso bate-papo, por dois motivos, né? Um é falar no tema que eu amo, né? Vamos falar aí de tomada de decisões e como as emoções impactam nesse processo e como as emoções também se conectam com os princípios atemporais e as nossas virtudes. E também, né, de ter esse tempo de qualidade para falar como isso tudo se aplica no dia a dia e como a liderança pode se beneficiar de todo esse caminho. Então, estou muito feliz de estar aqui, trazendo um pouco da minha experiência aí, tanto no ambiente corporativo como executiva de RH, mas também nessa jornada de desenvolvimento humano que já tem um tempinho aí de estrada, né? Então, compartilhar aí o que eu já vi que deu certo, o que eu quero trazer aqui para as experiências da escola temporal e como construir isso, né, que é o grande ponto aqui, o grande diferencial da escola temporal, que é conduzir isso e construir todas essas jornadas com os nossos experiencialistas, daquelas pessoas que de fato são apaixonadas pelos temas, né, que elas conduzem e também estão dispostas a criar essas jornadas customizadas para os nossos clientes. É isso aí. Muito bem, muito obrigada, viu, Gabi? Então já vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que você entende que nos leva a tomar melhores decisões. Bom, eu estava pesquisando esses dias assim um pouco mais sobre esse processo da tomada de decisão numa perspectiva da neurociência, né? Eu não sei se os nossos ouvintes aqui sabiam, né? Mas toda a informação disponível para o nosso cérebro, só 2% dessa informação vira consciente. Gabi, o que acontece com os outros 98%? Entram sim para a nossa base de dados. Quem viu divertidamente vai entender o que eu estou falando aqui melhor, né? Que tem aquela base de dados da Riley, aquelas bolinhas de memória. Então, entram para essas bolinhas de memória, só que só 2% a gente torna consciente. E desses 2%, amor, 95% de tudo isso, né, de todo o nosso processo de tomada de decisão, de categorização, para saber se uma memória é positiva, negativa, se uma memória tem uma emoção atrelada ou não, qual é essa emoção. 95% desse processo é feito de forma rápida, intuitiva e emocional. E Olha assim, só. 2% quem falou foi Antônio Damasio e os 95% quem comprovou e ganhou um prêmio Nobel por isso foi o Daniel Kahneman. Uau! Então,
sim, né? As emoções estão muito conectadas ao nosso processo de tomada de decisão, só que a gente se esquece disso. E aí a pergunta que eu me fiz ao me deparar com esses dados é, opa, qual que é a qualidade das minhas decisões? A gente Né? De sempre onde pensa elas estão assim, vindo? de onde Né? Qual estão é a vindo. qualidade do meu relacionamento com as pessoas? Porque as decisões levam a escolhas que levam à forma como eu construo meu relacionamento, minha reputação. Então, acho que esse é o principal motivo pelo qual a gente precisa olhar para as nossas decisões, para as nossas escolhas, e, consequentemente, isso passa pelo olhar das emoções também. Olha que interessante, né? A gente sempre pensa assim, a gente precisa racionalizar as nossas decisões, né? E isso virou um jargão e algo que a gente vê todo mundo falando, inclusive a gente. Mas então esse processo ele é mais difícil do que parece, porque se 95% é rápido e é completamente influenciável por aquilo que eu estou sentindo, então eu não tenho tanto controle assim, né? Excelente ponto, amor. É um desafio falar isso, né? Porque nosso cérebro é paradoxal, porque a gente não tem controle, mas ele ama o controle, né? O nosso cérebro ama a previsibilidade. Então é paradoxal. Como que a gente ama uma coisa que a gente não tem? E aí a gente vai para a filosofia, a gente vai para a espiritualidade, a gente vai estudar a origem ali, né, de todos esses saberes, de toda essa sabedoria. E sim, é paradoxal, e essa é a nossa jornada aqui, né? Lidar com esse constante desafio da necessidade do controle, do fato de que tudo é impermanente, tudo muda o tempo inteiro, né? E aí é um grande princípio atemporal, né? Como essa sabedoria ancestral, esse conhecimento atemporal, ele nos traz âncoras e motivadores para a gente olhar para as nossas questões da atualidade. Eu acho que isso que a escola temporal faz tão bem, né? Olhar para esses pontos que perduram ao longo do tempo com essa nova lente que traz todo esse conhecimento atual de como a gente pode acolher esses movimentos e aí sim ter decisões mais alinhadas com quem a gente quer ser e como a gente quer estar no mundo. Que legal. Gabi, e agora eu fiquei com uma dúvida aqui, né? Dúvida de mãe, executiva, esposa, pessoa. Então, se apesar de ser paradoxal, mas extremamente necessário, o exercício de fazer com que eu tome as melhores decisões possíveis, porque afinal de contas, a gente está falando que em um dia, vamos considerar nós mulheres que temos aí um número de palavras muito maior que os homens num dia só sendo emitidas. A gente deve tomar minimamente umas 500 decisões por dia. Eu não tenho um número, confesso que eu não fui pesquisar a respeito, mas com certeza, somando aquelas simples de eu vou ou não beber água, as mais importantes, a gente toma muitas decisões por dia. Como é que eu faço, então, para que o papel das minhas emoções dentro desse processo decisório se torne mais qualificado? Excelente ponto, amor. Eu acho que são 30 a 35 mil decisões que a gente toma por dia, Olha tá? aí, eu falei O número. 500. Tem um número aí de uma pesquisa recente, até na nossa carta de princípios a gente cita lá. Eu só estou na dúvida do número exato. Mas acho que o papel das emoções. Você vai falar assim, nossa, Gabi, é só isso, mas a gente não faz, que é só reconhecer que elas estão ali. Então é só perceber o que que eu estou sentindo agora. E aí tem sim um exercício que a gente precisa começar a desenvolver, né? Que é trazer vocabulário para a gente começar a reconhecer o que a gente sente, porque a gente não sabe. Male, a gente fala que está triste ou com raiva, mas e todo o repertório, e toda a família de emoções que tem aí dentro. A gente está tão distante do sentir que a gente não sabe. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer. E ao reconhecer, eu estou desenvolvendo uma autoconsciência, estou me tornando consciente daquilo que eu estou vivendo. Então, o movimento inicial é esse, e a partir do momento que eu reconheço o que eu estou sentindo, é qual mensagem essa emoção me passa, qual lugar do corpo que ela está sendo ativada, qual que é meu impulso imediato, mas qual que é a minha intenção. Então, aí tem toda uma jornada que foi baseada nessa experiência da emoção, nesse processo da emoção, até que eu desenvolvi o Emoções em Jogo, que é a experiência gamificada, autoral aí, que a gente está trazendo para a escola temporal também, para ajudar as pessoas, né? Executivos, colaboradores, as pessoas que queiram se reaproximar dessa inteligência emocional na prática, né? Então, como é que a gente ativa a inteligência emocional?
e o Emoções em Jogo é uma ótima experiência para fazer isso acontecer. Legal. Gabi, conta um pouquinho para mim, então, duas coisas aqui que me ficaram em dúvida e eu acho que seria muito interessante para o nosso público também. Quais seriam algumas das sugestões de caminhos que você poderia contar aqui para a gente, que são possíveis para que a gente consiga deixar o nosso lugar de tomada de decisão um pouco mais centrado, se é que existem esses caminhos. Enfim, conta um pouquinho para a gente isso e depois conta um pouquinho para a gente também sobre o Emoções em Jogo. Acho que é algo super legal da gente explorar. Mas antes eu queria falar sobre esse lugar, assim. Tá, legal. Agora, como eu faço isso? Eu quero entender. Eu tomo 35 mil decisões. Como eu posso fazer com que elas sejam melhores? Boa, amor. Acho que o principal passo, o primeiro passo é a motivação que você vai ter. Porque se a gente não se colocar um porquê eu quero tomar melhores decisões, um porquê que, tipo, sabe aquele porquê do tipo, porque eu acordo todo dia, porque eu saio da cama todo dia, é o mesmo nível de profundidade de porquê, essa motivação. Que cá entre nós, né? A vida, a gente está ali com várias distrações, vários pedidos de atenção, várias urgências e prioridades. Então, ter esse porquê claro é o primeiro passo, né? Do porquê que eu quero acolher. Quem eu vou me tornar quando, de fato, eu conseguir tomar melhores decisões e, obviamente, cuidar das minhas emoções, né? Então, acho que o primeiro passo é esse. Segundo, tem alguns caminhos. Acho que do ponto de vista individual, tem o exercício do diário mesmo, qual emoção eu senti hoje, por que que eu senti, qual foi a minha reação, né? Que é gatilho, né? O que que causou essa emoção, a emoção de fato, e depois o que que eu fiz com isso. E aí é só o fato de eu escrever já me traz clareza e repertório desse processo. O outro caminho individual são as próprias sessões de coaching, mentoria e também terapia, né? São caminhos de autoconhecimento a partir de olhares diferentes, né? Tem uma diferença grande de olhar para a terapia, da terapia para o coaching, para o mentoring, né? Para a mentoria, Uhum. mas são caminhos também. Mas eu gosto muito dos caminhos coletivos. Eu acredito que dentro das empresas a gente tem esse lugar de criar jornadas coletivas. Né? Se eu sou uma liderança, né? Primeiro, gente, sempre comece por você, né? Seja você líder ou não, esse processo começa com você. A gente tem uma mania de acreditar que o responsável pela nossa emoção é o outro ou é a circunstância. Verdade. Só que não, né? Está na nossa mão. Quando a gente cria essa ideia de responsabilidade fora, na verdade, a gente está também terceirizando a nossa felicidade, o nosso bem-estar, né? Porque eu estou colocando na mão do outro ou na mão da circunstância a responsabilidade da minha felicidade. Uma loucura, né? Mas a gente faz isso direto, assim. Ai, alguém atrasou, eu fico com raiva, culpa da pessoa que atrasou. Peraí, mas eu continuo com raiva. Então, alguém me cortou no trânsito, a culpa é da pessoa, mas eu continuo regatilhando aquela raiva. Então, comece por você. E quando a gente pensa no coletivo, trabalhos de team building, a gente pode trabalhar qual a emoção que está presente, trabalho de gestão de mudança, a mudança vai suscitar emoções, é natural isso acontecer. Então, como eu lido com essas emoções, quais estão presentes, trabalho de desenvolvimento mesmo, de workshops falando sobre isso, né? Eu acho que tem todo o movimento, e também vários, hoje em dia a gente tem tanto acesso, né, a cursos, assim, eu sempre faço dois movimentos, assim, para mim, que já estou nessa jornada de contato com as emoções aí há alguns anos. Eu sempre tenho um movimento individual para, de fato, acolher as minhas crenças, as minhas emoções, entender essas mensagens, que nem sempre elas são tão claras assim, que as emoções trazem, né? Entender os sinais do meu corpo, então, como que as emoções se conectam com os sinais que o meu corpo está dando, através de doenças, através de desvios, né? Alguma coisa assim. Eu uso muito esse momento individual para aprofundar, mas eu amo jornadas coletivas, né? Então, ano passado eu fiz toda uma formação de enneagrama, olhando para essas emoções. Esse ano eu vou aprofundar no enneagrama, mas olhando mais para a essência de cada ponto. E também é uma excelente ferramenta para conectar as emoções, porque tem emoções motivadoras para cada ponto. Então, eu sempre faço uma jornada individual e coletiva, porque no grupo eu me vejo, mas espelhada no outro. Então, quando eu vejo uma coisa no outro que eu gosto, é porque eu tenho em mim. Quando eu vejo alguma coisa no outro que eu não gosto, má notícia, eu também tenho em mim. Então, eu acho que são esses caminhos que eu colocaria aqui como opção para quem está nos vendo ou nos ouvindo,
né, buscarem aí essas ferramentas para acolherem suas emoções e tomar melhores decisões no dia a dia. Ótimo, muito importante isso, Gabi. Super obrigada por trazer esse contexto. E conta mais um pouquinho agora, então, sobre como emoções em jogo traz com todo esse contexto que você acabou de contar para a prática. Claro, conto sim. Tá sendo bem legal, sabe, Mo, trazer o Emoções em Jogo para diferentes cenários. E eu tenho ficado feliz, assim, de perceber, talvez de comprovar uma crença, né? Eu tenho uma crença de que é pelas emoções que a gente se conecta com a vida. Seja se conectar consigo mesmo, seja se conectar com o outro. Então, a partir dessa crença, as emoções estão em tudo, né? Se a gente vê divertidamente, eu tô doida que vai sair o 2 agora em maio. Verdade. Tem ansiedade lá, então acho que ela já está pipocando em nós, acho que nada é por acaso, né? Nesses spoilers que eles dão. Mas brincadeiras à parte, né? Acho que eu tenho sido convidada a trazer a experiência de emoções em jogo em diferentes cenários, né? Então, o início era muito, ele foi desenhado muito no lugar de, eu criei essa experiência logo no ano da pandemia, em 2020. Eu trabalhava numa multinacional e lá eu trabalhei com alguns times para acolher essas emoções, né? Porque a pandemia foi um ápice onde a gente percebeu que eu preciso lidar com as emoções, né? Eu, enquanto pessoa, líder de mim mesmo, e a liderança mais ainda, né? Acho que foi um momento onde a liderança se aproximou muito do time e eu testei ali com o pessoal da empresa, se eles foram meus cobaias ali para testar a experiência. Então, eu criei na minha cabeça que era uma jornada para saúde mental, bem-estar, inteligência emocional. E, desde então, saí de lá no mercado foi muito nesse lugar de desenvolvimento, de colaboradores, de liderança para inteligência emocional. Só que agora está sendo muito legal, porque o que é o Emoções em Jogo? É um tabuleiro onde eu tenho uma experiência guiada, onde as pessoas, através de cartas, vão se familiarizando com o processo do que é uma emoção. Então, eu tenho lá um gatilho, eu tenho a experiência que eu vivo e eu tenho o resultado dessa experiência, que é a atitude. Então, a gente faz uma experiência a partir disso, né, desses quadrantes, e é bem aquele movimento que a gente vê, sabe, no aeroporto, no avião, que eles falam primeiro coloca a máscara de oxigênio em você e depois no outro. Essa é a lógica da emoções em jogo. Eu não posso falar de inteligência emocional se eu não ativo essa sabedoria primeiro em mim. Eu primeiro preciso passar pelo processo, entender como funciona em mim, criar meu próprio repertório para ajudar o outro, né? Então, de uma jornada para desenvolvimento de pessoas, né, no ponto de inteligência emocional, hoje Emoções em Jogo está sendo utilizado em convenção de vendas, porque, gente, se tem um processo que impacta as emoções, né, seja do ponto de vista do cliente, seja do ponto de vista do vendedor, é o processo comercial, Com né? Então está sendo certeza. muito legal acolher isso. Conduzir esse ano uma jornada foi super interessante perceber as emoções que as pessoas escolhem, né? O porquê que elas escolhem. Também na parte de tomada de decisão, então, tá, eu preciso trabalhar com o C-Level, né? Ou com um grupo de conselho ali. Como eu posso melhorar a minha decisão, né? Se eu pensar num ponto de vista de diretoria e presidência, o meu principal ativo são as minhas decisões. E aí entra no ponto que você falou, poxa, se aqui é a minha principal contribuição e eu não estou consciente delas, e as emoções estão me sequestrando aí no meio do caminho, como é que eu posso melhorar? Então, trabalhando muito com esse grupo, né, de C-Level, com esse tema de correlacionar a melhoria das decisões com as emoções, e Uhum. também fazendo jornadas de team building, por exemplo, né? Qual a emoção que está mais presente nesse time, como é que eu individualmente lido com ela, e depois como que o time pode criar comportamentos e rituais para lidar com essa emoção. Gestão da mudança também, né? Como eu comentei antes, toda mudança ativa as emoções, Com seja certeza. medo, raiva, tristeza, alegria, vergonha, culpa, estão todas ali presentes em momentos diferentes. Então, como eu reconheço essas mudanças e me empodero desse caminho, né? E traço ações mais conscientes, escolhas mais conscientes para lidar com isso. Então, e tem mais um ponto que surgiu recente, que foi diversidade e inclusão. Então, é interessante perceber, né, que a gente acredita que todo mundo passa pelas emoções da mesma forma, ou tem o mesmo direito de viver as emoções. Mas se a gente pegar, por exemplo, o recorte de diversidade de uma mulher preta,
geralmente ela não pode expressar raiva da forma como nós podemos, né? Mulheres brancas ou homens héteros, porque elas já são pré-julgadas. Então, até a própria forma de experimentar as emoções, ela é diferente dependendo da lente de diversidade que a gente coloca também. Entendi. E também, hoje em dia, a liderança está sendo estimulada a ter um time cada vez mais diverso, a criar esse ambiente de inclusão. Como que é ser líder assim, né, de um time diverso? Se eu falo de diversidade de gênero, racial, orientação sexual, enfim, vários outros grupos minorizados que a gente tenha, e aí, né? Como é que eu lido com as emoções que cada um desses grupos tem? Como é que eu lido com as minhas próprias emoções de tomada de consciência de que talvez eu não estava sendo tão aberto, né, enquanto líder para essa realidade, para essa diversidade? Então, também é um outro tema onde emoções em jogo têm sido utilizadas e está sendo bem interessante perceber como as emoções estão ali, né, em todas as nossas relações, mas com esse recorte dando profundidade dependendo do desafio aí da empresa e da liderança também. Muito bom. Gabi, eu tive um líder que falava, um líder incrível, inclusive, que ele falava assim, isso há algum tempo já atrás: contrate pessoas boas e as deixe em paz. E isso funcionou por muitos anos. E aí, ouvindo o que você está dizendo agora, a gente tem um contexto, estamos vivendo um contexto de uma geração que vem chegando ao mercado de trabalho, que tem a diversidade como pauta muito enraizada, que traz os princípios de ESG, principalmente no que diz respeito ao social e à sustentabilidade, muito fortes, como um ativo de si próprio mesmo. E a gente não pode mais dizer assim, vamos contratar e deixar elas trabalhar tranquilas, em paz, que a coisa vai dar certo. Porque não cabe só a isso mais. O que eu vejo agora é a gente tendo um desafio de coordenar esses times num papel de mediador, de direcionador, de condutor, e eventualmente eu vou usar uma palavra bem ruim, mas é proposital, de abridor de espaços, para que realmente aquilo que a gente tem de diferente em um ou em outro tenha o seu lugar, tenha o seu momento e apareça da melhor maneira possível dentro de determinado contexto. Com isso, o que eu quero te perguntar? O líder, ele tem que ser um grande orquestrador, né? Alguns dos grandes testes, inclusive, que falam aí das características de liderança, né? Falam sobre o líder orquestrador e os outros diversos tipos de liderança. Mas, basicamente, ele tem que estar pronto para lidar com gente diferente, gente que quer ser diferente, muito mais do que ser diferente, que quer ser diferente, e isso impacta no resultado prontamente. E aí vem a minha pergunta. Somos grandes companhias, precisamos atingir resultados. Os nossos OKRs estão dentro de um pipeline que nos exige um grande EBITDA, todos os nossos cumprimentos de trimestre, que exigem o resultado operacional. E quando a gente fala de emoção, ouvindo tudo que você acabou de me trazer, e a diversidade do nosso time, me parece que o líder que não está pronto para fazer esse tipo de orquestra funcionar, ele talvez esteja fadado a ter um caminho muito mais tortuoso para chegar no resultado, ou ele talvez nem chegue nos resultados esperados, dependendo do contexto em que ele está. É verdade isso? Isso me parece ser algo que eu já vivi, inclusive, mas queria ouvir de você. Legal, Mo, obrigada por esse ponto. A reflexão que me vem é que esse papel de maestro, né, que a liderança cada vez mais tem assumido, é um movimento fora, mas também é um movimento muito interno, né? Se a liderança não, né, se cada indivíduo não percebe que dentro também tem todas essas forças, né, esses sabotadores, esses desafios, essas crenças limitantes para acolher, para ressignificar, essas emoções, né, também presentes, eu acho que é muito o mesmo que acontece dentro, né? Então, o que eu tenho percebido hoje nas minhas pesquisas? Eu tenho escrito muito lá no LinkedIn sobre isso, né? O primeiro ponto, nessa geração mais nova que está aí no mercado hoje, que é a geração Z, e que muita gente fala, essa geração, enfim. Acho ponto um, muito ruim que a gente ainda tenha discursos assim, né? Outro dia uma atriz de Hollywood falou que não gostava de trabalhar com essa geração. Verdade. Poxa, eles estão nos
a gente, eles estão sendo a gente para a geração, né, anterior à nossa. Eles Com estão certeza os questionando baby algumas boomers realidades. pensavam a mesma coisa da gente. Ah, esse povo aí, né? Então, é a mesma coisa. Acho que eles estão trazendo desafios de crenças muito arraigadas, de crenças de que o que que de fato é valor, o que que de fato vale a pena eu dedicar tanto tempo da minha vida num ambiente que não é saudável, com uma liderança que é tóxica ou com algo que não promova um impacto positivo no mundo, né? Acho que são esses questionamentos que eles trazem. Tem pontos de desenvolvimento, todos nós temos, né? Acho que apontar dedos, né? Eu aponto um dedo, vem três para mim, assim, apontando de volta. Então, acho que tem muito esse exercício primeiro da gente não se focar nas gerações, mas lembrar que somos todos indivíduos com os únicos, né? Com suas peculiaridades, mas também com um ponto que a gente esquece, né? Que temos em comum que é a nossa humanidade. Então, o fato de sentir e não saber fazer o que sentir, pois é, todo mundo do presidente da empresa ao estagiário, todos nós passamos por esse movimento. Então, acho que hoje em dia, quando eu escuto a liderança falando, acho que tem uma dor de tentar comunicar com todas essas diferentes gerações que coexistem no ambiente de trabalho hoje. Eu estou falando da Z como exemplo, mas hoje todas elas estão coexistindo dentro da Uhum. companhia, e aí são necessidades, são formas diferentes. Mas cá entre nós, né, a gente está fazendo um recorte de geração, mas poderia fazer um recorte de perfil de assessment, por exemplo, Com poderia certeza. fazer um recorte de diversidade, né? São todas lentes que a gente usa para achar pontos para agrupar as pessoas e melhor lidar com elas. E tá tudo bem, né? Não sou contra, pelo contrário, que a gente encontre aí ferramentas para lidar com tudo isso, né? Com essas peculiaridades e achar caminhos. Mas acho que tem esse lugar de abrir o coração mesmo, de compaixão, de entender o caminho do outro. Acho que tem o segundo ponto que está pesando muito o papel da liderança hoje, que é a sobrecarga mesmo, né? Acho que é uma sobrecarga mental, uma sobrecarga de funções. E aí, de novo, volta para a liderança para olhar para dentro, nesse lugar de maestro de si próprio, assim, de fazer os seus próprios combinados, né? Acho que essa semana a gente conversou e eu percebi, poxa, semana passada gatilhou uma ansiedade, um padrão de autocobrança, e eu trabalhei 12 horas por dia. Não, não, isso não é bom para mim. Né? Então, ter esse olhar atento para si, e aí pode ser sozinho, igual eu falei, eu sempre estou com alguém ali fazendo um trabalho individual, sempre estou com alguém fazendo um trabalho de coaching, por quê? Porque sozinho eu não vejo as coisas. Né? Então, Uhum. como é que eu trago esse discernimento para levantar a mão até para o meu superior e falar assim, não tá bom. Assim eu não consigo ser um líder de qualidade como eu quero ser. E construir isso para baixo também, né? Acho que a liderança, eu pelo menos quando lembro na minha carreira dos líderes que mais, das lideranças que mais foram inspiradoras para mim, eram lideranças que levantavam a mão e falavam, hoje não tá bom, ou preciso de ajuda aqui, ou essa daí eu não sei, né? Vamos junto, não, essa daqui você já vai sozinha. É na construção, é no dia a dia, né? O Simon Sinek tem até um vídeo que ele fala da consistência e da intensidade, e eu acho que é isso, é na consistência do dia a dia. Então, acho que tem esse movimento de, antes de querer mais para fora, orquestrar fora e fazer ali, né, as melhores relações com os meus pares, entender a política, peraí, quem sou eu? Né? Que versão eu quero oferecer? Em vez de deixar o meio, né, o ambiente definir quem você é, não. Que versão que eu quero oferecer? Quais comportamentos estão alinhados com essa minha versão? E como eu posso ajudar a transformar o meio ao meu redor, né? Eu já vi muito movimento assim ser feito, sabe, Mo, no mundo corporativo. Assim. Então, alguns podem me chamar de idealista, mas eu realmente acredito no poder do indivíduo, assim, sabe? De cada um se comprometer. Se a gente se comprometesse individualmente, caraca, a gente teria uma sociedade certamente muito melhor, assim, né? Com mais equilíbrio. Acho que, pelo menos, eu fiz a formação, né, de cultivando o equilíbrio emocional, e para mim é isso, é cultivar o equilíbrio. E essa é uma jornada de uma vida inteira mesmo, né? De como a gente vai aceitando o que a vida propõe, né? Os convites que a vida faz, e vai dançando a partir desses convites, né? Acolhendo o que vem, sofrendo também, porque a gente é humano e às vezes a gente não entende tudo, para cada vez mais, né, quando a gente tiver os picos emocionais, sejam picos ou vales, né, a gente consiga mais rápido se conhecer e voltar para a nossa estabilidade ali, para o nosso ponto de mediana, né? Acho que é isso que eu acredito.
Muito legal, Gabi. Muito obrigada por compartilhar desse conhecimento. E a gente já está seguindo aqui para o final do nosso podcast, mas eu queria fazer aqui duas últimas perguntas. Eu estou cheia de perguntas hoje. A primeira delas é como e se tem alguma diferença, mas como diferenciar esse trabalho das emoções olhando para os diferentes níveis de liderança? O trabalho é diferente quando você está falando de uma média gerência, quando você está falando de um C-level, quando você está falando de um time que já está ali numa posição de conselho. Qual é o tipo de diferença desses trabalhos e como nós conseguimos apoiar esses grupos diferentes dentro de seus contextos? O que eu tenho percebido que difere, sim, porque a circunstância onde essas pessoas são inseridas é diferente. Então, não adianta eu levar para uma média liderança o mesmo cenário de impacto da decisão que eu levo para um C-level, porque a responsabilidade, o peso daquela decisão, o impacto que aquela decisão vai ocasionar é muito grande. Ah, Gabi, mas todos os níveis estão falando, tomam decisões. Sim, todos nós, seres humanos, tomamos essas decisões, né? Eu acho que o que tem de diferente, Mo, é muito na forma como a gente aborda o tema e na quantidade de horas dedicadas também, né? Eu acho que se eu tenho um grupo de executivos no C-Level que tem interesse de mergulhar, que está ali disposto a baixar a guarda, de quebrar a fachada e se conectar, né? Eu vejo que a experiência ela vai para o lado da experiência humana e é a mesma experiência que a gente usaria ali para o time da média liderança, por exemplo. O Emoções em Jogo hoje, a gente tem 7 emoções possíveis de serem jogadas. Então, a gente tem o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a culpa, a vergonha e o nojinho ali, né? Também, que é quem viu divertidamente vai lembrar, que eu coloco como repulsa no jogo. E Uhum. tem um assessment que a gente pode fazer antes para identificar qual que é a emoção hoje que está sendo um obstáculo. E Certo. aí, foi muito legal, por exemplo, que na convenção de vendas, em vez de eu trazer exemplos de um C-level ou de uma média liderança, eu trouxe exemplos que eles me trouxeram. A gente aplicou antes para eles um questionário de como as emoções impactam no dia a dia de vendas deles, né? E aí eu fui trazendo no meu repertório, porque daí eu conecto com a dor deles, eu conecto com a realidade, porque se eu não trago algo, exemplos da jornada que estão conectados com a realidade, a gente fica meio perdido, né? A gente fala, poxa, o que É tem a ver verdade. comigo? Como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Eu acho que tem esse ponto de customização né, nos cases que a gente traz ao longo da jornada. Tem a oportunidade também da gente customizar a jornada por esse assessment, então eu identifico ali qualquer emoção que está sendo um bloqueio para os participantes. Ou tem, por exemplo, também dinâmicas que eu faço no presencial que dá para a gente jogar algumas emoções ao mesmo tempo, né? Porque o Emoções em Jogo hoje, ele serve tanto para o online, então dá para a gente facilitar processos online, dá para facilitar híbrido e presencial, né? Então Legal. daria para fazer esses 3 formatos. No presencial dá para fazer cada mesa jogando uma emoção e a gente fazer um laboratório, enfim, dá para fazer várias dinâmicas. Agora eu vou ter uma formação de liderança também, um momento para falar, para a gente jogar o jogo, ou seja, colocar a máscara de oxigênio e depois falar, tá bom, estamos passando por muitas mudanças, como a gente lida com essas emoções aqui dentro e qual combinado a gente faz para lidar com elas enquanto grupo de líderes, né? Então Uhum. também tem esse movimento que a gente pode fazer. Então, eu percebo que a abordagem está diferente nesse lugar, de trazer exemplos, né? E de entender qual que é a emoção mais desafiadora para aquele grupo naquele momento. É isso, a empatia, né? É você olhar com o olhar da dor do outro e não com a sua dor. Com certeza, perfeito. Gabi, para finalizar, baseado nas nossas emoções, naquilo que a gente conversou hoje, quais são os três principais conselhos que você pode deixar aqui para os líderes que estão nos ouvindo, para todos os nossos ouvintes e o público que está nos assistindo também, pensando em somos tomadores de decisões, independente de quais são elas, baseado nas minhas emoções, como eu posso tomar melhores decisões, portanto? Bom, eu acho que o primeiro convite é sentir, né? Tirar um pouco a cabeça de jogo e deixar as emoções florescerem, te trazerem as mensagens, assim. É de fato se perguntar o que eu estou sentindo agora.
que eu estou sentindo agora? Acho que no momento de tomada de decisão, e geralmente, né, a gente falou lá dos 35 mil decisões por dia, mas tem algumas que são chave, né? Tem algumas que eu paro e penso assim, nessas, pelo menos nessas. Por quê? O que eu estou sentindo agora? Né? Então, o primeiro passo é permitir sentir e se perguntar. O segundo passo é se perguntar, tomar consciência do que você está sentindo. E o terceiro passo é escrever sobre isso, né? Acho que isso já está disponível para você. Né? Se você quiser fazer emoções em jogo, até sai com o mapa ali da sua jornada de como você vivencia, mas independente disso poxa, sentir, estou me permitindo sentir, qual a emoção que eu estou sentindo? Deixa eu escrever sobre isso. O que me gatilhou essa emoção? Que de fato, qual que é a palavra que melhor representa? É raiva? É frustração, que é uma emoção da família da raiva, por exemplo? Né? E qual atitude eu tive? E aí escrever mais. Por que eu senti isso, né? Enfim, tentar elaborar mais esse sentir. Quanto mais a gente faz isso, mais eu desenvolvo um repertório interno, mais eu consigo me entender e mais magicamente eu entendo o outro, porque se eu desenvolvo mais repertório, eu consigo reconhecer mais no outro também no processo. Então, acho que esses seriam meus três conselhos, né? E seja autocompassivo. A gente tem muito tempo que a gente se deslocou das emoções. Quando eu decidi acolher minha raiva, coitado do meu marido, ele sofreu um pouco, né? Porque foi nele ali que eu fui testando como eu reagia com a raiva, né? Hoje a raiva já é mais minha amiga, eu já consigo perceber, eu entendo o valor da raiva, né? Então, seja autocompassiva, assim, trate você como você trataria um amigo, porque é um desafio mesmo entrar em contato com as emoções, né? Busque ajuda, você nunca está sozinho. Eu acho que esse é um ponto importante também. Acho que foram mais de três, mas já fica Foram um mais de três, combo aí mas de foi ótimo. conselhos. Muito obrigada, Gabi, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Essa foi mais uma edição do podcast Liderança Atemporal, baseado em como os nossos princípios atemporais, dos nossos ancestrais, de décadas e milênios, podem nos ajudar a sermos melhores líderes, melhores tomadores de decisões e, consequentemente, atingir melhores resultados. Então, a gente fica por aqui. Em breve tem um novo podcast da nossa série. Fique ligado, já já você vai receber aí. Ative o sininho do seu canal, cadastre a lista no seu Spotify e com certeza estaremos juntos em mais um episódio em breve. Gente, muito obrigado. Boa semana a todas e vamos lá. Muito obrigada. Obrigada, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.